Então, vamos lá. Vamos começar agora. O tema de hoje é procrastinação, né? É muito comum na minha prática clínica a gente identificar isso, essa tal procrastinação, e o importante é que a gente entender o quê? Que cada pessoa tem um motivo para procrastinar. E as pessoas pensam que é tudo igual. Não é tudo igual, tá? E nos meus atendimentos, ou melhor, até na minha experiência clínica, que é o meu laboratório, né? Eu tenho muito essa queixa, eu percebo muito isso no rosto das pessoas, a falta de energia para começar, né? E é um grande desafio, porque com certeza todos nós, deixa eu admitir aqui, todos nós já passamos por algum momento, por alguma fase, ou em algum projeto ou alguma ideia que nós procrastinamos, tá? Deixa eu ir admitindo. E uns com maior frequência, outros com menos frequência. Então, é muito comum isso na sociedade, é muito comum isso no ser humano. Tá? Mas, como eu falei, cada indivíduo tem uma individualidade para isso, que leva a pessoa a procrastinar. E é isso que nós vamos estar falando muito aqui hoje. Então, como eu falei, todos nós que estamos aqui hoje já passamos em algum momento da vida por aquela tal experiência de ter uma grande ideia, né? Quantos aí não tiveram uma grande ideia ou têm a vontade de iniciar algo diferente, um negócio diferente, às vezes uma mudança de carreira, às vezes uma decisão importante, que sabe até que vai trazer uma grande transformação na sua vida, e chega na hora H, vai deixando para depois. Quantos de nós não passamos por isso, né? Então, é algo bastante comum. Leandro, Oi? Oi. Uma pergunta. Você diz que consegue ler no rosto que a pessoa que tem mais facilidade, que existe pessoas, cada pessoa é diferente, é única. Existe no rosto, você consegue ver quem tem procrastinação, quem tem mais, quem resiste mais e tudo isso. Qual a zona do rosto que isso é definido? Tá, olha só, o rosto mostra, assim, tá? E só que assim, não é um ponto específico, são vários detalhes. Às vezes um tipo de testa mostra que aquela pessoa tem uma tendência muito analisadora. Às vezes um formato de rosto mostra que aquela pessoa tem tantos projetos que acaba procrastinando. Então, são vários pontos, mas eu vou falando um pouquinho deles no decorrer. Mas um ponto muito importante que é assim, chave da procrastinação é o tipo de sobrancelha, né? Então, a sobrancelha é um dos pontos que mais mostra não, todos são importantes, mas a sobrancelha é um ponto de confirmação, tá? Agora, voltando lá, às vezes a pessoa fica extremamente animada até em fazer algo, né? Ela está animada naquela decisão, em fazer algum projeto, mas acaba priorizando uma outra coisa, que no fim das contas nem é tão importante quanto aquela que ela realmente quer fazer. E quando eu falo importante, por que importante? Porque o que é mais importante para você é aquilo que realmente vai te trazer felicidade. E às vezes você está dando ênfase, fazendo coisas que não estão te fazendo bem, não consegue tomar uma decisão, e isso não está te fazendo bem. É ao vivo. Então, olha só, às vezes você está fazendo algo que não é tão importante para você, né? E isso acaba te trazendo infelicidade. Você está focando num ponto que não é muito, vamos pôr entre aspas, inteligente para a sua saúde, tá? E aí é o grande ponto, né? Quantos aqui estão procrastinando e deixando de fazer o que realmente te dá o sentido de viver? Quantos estão fazendo para o outro e deixa de fazer para si mesmo? Vários aqui, com certeza, passam por isso. Ao menos é o que eu vejo na minha experiência clínica, né? E, na verdade, eu posso até dizer que todo mundo que está aqui hoje já passou por isso, né? Mas, na real, eu acho que
a procrastinação, no fim, é algo inevitável para todo mundo, porque em algum momento você acaba deixando de fazer o que é importante e fazendo coisas que você está no automático, né? Então, eu posso até arriscar aqui, afirmar, do que eu vejo na minha experiência clínica, que a procrastinação, como eu falei lá atrás, é diferente para cada uma das pessoas. Então, cada uma tem uma individualidade causal disso, algo que causou essa tal procrastinação de maneira diferente. Então, nós vamos entender no decorrer pelo menos 4 ou 5 tendências de procrastinação diferentes, tá? Agora, o grande detalhe de tudo isso o que eu devo fazer com essa procrastinação, né? O que eu preciso entender para realmente assumir novamente o controle de mim mesmo e vencer essa tal procrastinação? O que eu preciso fazer? Será que é só ir lá e entender e fazer? Não, porque existe um mecanismo, né? Que é aquilo que eu falo muito nas minhas aulas, quem é meu aluno já até cansou de escutar, que eu falo da química que você vai produzindo, essa química fica no citoplasma da célula, e aquela forma pensamento acaba sendo alimentada pela própria química que você gerou em função da sua forma pensamento, a sua forma de reação ao mundo. Então, não é só eu dar uma ação momentânea, né? Nós vamos entender que nós precisamos realmente de criar uma rotina em cima disso, né? Se você não criar uma rotina, não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar com aquela procrastinação, tá? Então, o que eu preciso fazer para mudar e realmente ter esse sentido de viver? Na verdade, como eu falei, né? Todo mundo que está aqui hoje já procrastinou em algum momento da vida. E nos meus atendimentos, a gente percebe que, às vezes, a pessoa, o que eu vejo muito? Que a pessoa está super infeliz com a sua própria procrastinação, mas também eu recebo muitas queixas de pessoas que estão infelizes e incomodadas com a procrastinação de outras pessoas. Então, olha só que maluco. Além da minha, existem pessoas que procrastinam muito menos. E elas acabam se incomodando em observar aquelas que estão procrastinando e convivem com elas, como, por exemplo, um filho que está procrastinando algo, o marido, a esposa, um funcionário, um familiar. Agora, aí vem o ponto. Um funcionário, às vezes é fácil você resolver, porque o funcionário não está rendendo, você troca de funcionário. Mas agora, quando isso acontece na família, ou com pessoas muito íntimas, é onde o que acontece? É onde a pessoa começa a ter uma certa dificuldade de tomar uma decisão, né? E aí vem um outro ponto muito importante, né? Porque a pessoa, quando se incomoda pelo outro, ela não entende que ela não tem o poder de parar ou cessar a procrastinação do outro. Esse é um ponto muito importante. O sofrimento em função de observar o outro, como se eu tivesse o poder de mudar aquela pessoa. E nós não temos. E quando nós achamos que temos, o que acontece? Eu acabo entrando novamente em um sofrimento. E aí vem um detalhe, que eu acredito ser super importante, porque querer mudar alguém, seja no que for, tá? É sinônimo de autossofrimento, é sinônimo de autodestruição. Então, quando eu quero mudar o outro, eu estou me destruindo, tá? Pois você está entrando aí num território que é incontrolável e você acha que tem controle. Olha como a gente cai na armadilha do nosso próprio conhecimento, da nossa própria experiência, ou armadilha do nosso ego, né? Porque eu acredito que eu tenho o poder de controlar o outro, mas no fim eu estou num território que é incontrolável por mim. Eu só posso controlar isso aqui, tá? Então, o que acontece? Eu falo muito até para os meus alunos, você está indo na direção oposta da vida. Como assim na direção oposta da vida?
oposta da sua própria criação. Porque o sentido da vida é criar, é produzir, é inventar, é decidir. E quando você quer mudar o outro, ali você não tem controle. Agora, você tem controle sobre as suas decisões, sobre as suas ações, sobre o que você está inventando, sobre o que você está produzindo. E é ali que você tem que focar, tá? E o termo decidir, nesse caso, ele seria praticamente o ponto de transição. O ponto de transição da sua transformação, pois a decisão você tem controle. Agora, querer mudar o outro, você não tem controle. Você entende quando às vezes a gente está num estado de ignorância, que a gente não está percebendo aonde nós estamos tentando atuar, tá? O estado de ignorância é: o outro eu não tenho poder, mas as minhas decisões, o que eu produzo, o que eu crio, eu posso. Então, o foco, às vezes, está no ponto errado. E é por isso que eu digo que esse foco está tirando você do ciclo saudável de existência, do ciclo saudável de vida. Por que ciclo saudável de vida? Porque me gera sofrimento, me gera sentimentos ruins. A minha química fica tóxica, fica hostil, e eu estou atacando a mim mesmo. E esse atacar a si mesmo por uma simples julgamento de querer influenciar o outro, querer mudar o outro, acaba fazendo com que você possa até desenvolver uma doença autoimune, porque você fica com raiva, e essa raiva vai acionar seus anticorpos, só que eles vão atuar contra você mesmo, tá? Então, olha só o nível de clareza que a gente precisa começar a ter, e são coisas simples, tá? Atuar aonde você tem controle. Aonde você tem controle? Só nesse mundo aqui, só no que eu quero criar, só no que eu quero produzir, só que no que eu posso inventar, só no que eu posso decidir. E ninguém pode fazer isso por mim também, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, senão você entra cada vez mais em vários setores da sua vida em estado de sofrimento, que é a tendência a querer mudar ou ter controle no outro universo. Quando eu falo outro universo, eu não estou falando universo externo, estou falando pessoas. Cada pessoa é um universo. E em cada universo, só aquele que habita dentro dele que pode tomar suas decisões, tá? Agora, quem aqui já é meu aluno, novamente, já cansou de ouvir eu falar, né? A sua mente não entende o que é imaginação, a sua mente não entende o que é do outro, tá? Para ela, tudo é seu. Para ela, nada é imaginação. Para sua mente, tudo é real. E quando tudo é real, significa que aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, está produzindo uma realidade química dentro do seu corpo. Eu vendo ou eu imaginando, a química é a mesma. Tá? A pessoa que quer mudar o outro ou que acredita que o outro está sofrendo, acabou de trazer para o mundo dela, para o universo dela, para a vida dela, né? Ou melhor, para a sua realidade, sofrimento. Porque você não pode novamente mudar o outro. A sua mente acredita que aquilo é seu. Isso tem que ficar muito claro, tá? E você quer mudar simplesmente por ignorância. Ignorância que eu digo por falta de entendimento de como que isso aqui funciona. Pois você está presa na dor de outra pessoa, na procrastinação de outra pessoa, na tristeza de outra pessoa. Só que para sua mente não é de outra pessoa. Para sua mente é seu. E é onde você começa a produzir novamente aquelas químicas que são hostis, que acabam atacando você mesmo. Tá? Então, você fica presa em tentar mudar o outro e, no fim, está se destruindo. Tá? Então, nós temos que estar muito atento a isso. Muito atento ao que nós estamos sentindo. E para eu estar atento no que eu estou sentindo, só tem uma maneira.
eu olhar para dentro, olhar o porquê que eu estou reagindo dessa forma, né? Por que que isso está gerando essa reação em mim? Se eu não aprender a olhar para dentro, eu vou estar sempre preso na ignorância de tentar mudar outros universos, e lá eu não tenho esse poder, tá? E aí a pessoa fica pensando, né, e falando para o outro, para de ser preguiçoso, dê ação, dê movimento na sua vida, deixa de ser lento, seja rápido como eu sou, blá, 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 blá. Só que quando ela vê que a pessoa não está conseguindo fazer ou ser como ela, porque ninguém é igual a você, ela fica com raiva, ela fica triste, ela fica, às vezes, insegura, porque aquela pessoa não está dando conta do que ela precisa, tá? Teve até um caso no Instituto, uma vez, que foi até muito interessante, de uma aluna que ela queria terminar um relacionamento porque ela falava que o marido dela era muito lento. Ou seja, ela só estava observando um ponto lento nele, em um determinado aspecto, né? E aí nós perguntamos, né? Tá, esse seu marido é uma pessoa, tem vícios? Não. Seu marido, ele te trata mal? Não. Seu marido te protege? Sim. Seu marido, papapá, papapá, só tinha qualidades boas. Só que ela só estava enxergando que ele era um pouquinho lento em relação a ela. Aí o que acontece? Você sai de um relacionamento, né? E entra num de merda. Por que que entra num de merda? Porque às vezes o cara é mais rápido, mas não tem metade da qualidade do outro. Então aí está o ponto. Aonde eu estou observando só os defeitos, eu não consigo mais ver as qualidades. E aí quando você foca só nos defeitos, o que que acontece? Você entra em sofrimento, porque às vezes a pessoa nem está sofrendo com aquele ponto que ele é, porque para ele nem é lento, mas quem está no sofrimento é quem está observando o outro mundo. Tá? Então tem que ficar muito atento como a gente cai em armadilhas, e essas armadilhas estão ferrando o quê? Totalmente com a sua saúde. Tá? Agora, aí a pessoa fica, né, procurando, e a pessoa começa a buscar loucamente o quê? Uma fórmula que vai resolver esse ou aquele problema. Então, ela começa a procurar fórmulas mágicas. Qual é a mágica? Qual é o caminho que vai resolver isso para mim? Só que o grande detalhe é, nada resolve nada para você, porque a única pessoa que tem poder de se resolver é você, tá? Então, a pessoa, o que eu vejo muito na minha prática clínica, as pessoas estão sempre presas na busca do externo, buscando fora. E enquanto você estiver buscando fora, você vai passar uma vida inteira de dor. Porque nada que está fora do seu corpo pode mudar o seu universo. A única pessoa que pode mudar o seu universo é você. Então, essa busca constante externa de uma fórmula mágica, né? Essa fórmula mágica não existe. Mas a grande magia está dentro de você, que só você pode fazer, tá? Agora, existem certas pessoas, ou melhor, existem certos passos, né? Não pessoas, certos passos que você pode ir tomando para ir se autotransformando. Por quê? Porque nós estamos falando de você transformar a sua vida. Então, existem certos passos que você pode tomar. E esses passos vão acabar ajudando a você mesmo, tá? E aí é o que nós vamos estar agora entendendo. Como que nós podemos começar um movimento, entendendo qual é o meu tipo de procrastinação, para que eu possa realmente ir transformando a minha vida. E vamos lá. Para a gente iniciar uma transformação de verdade, deixa eu admitir aqui. Para a gente iniciar uma transformação de verdade, primeiro nós temos que entender que aquilo que eu falei lá atrás, que a procrastinação é diferente de pessoa para pessoa.
tá? E o primeiro passo para a transformação é o que eu gosto de chamar de urgência. Olha só, começa a marcar que agora é importante, né? O primeiro passo para você se transformar, para você sair da procrastinação, é a urgência. E a urgência está muitas vezes relacionada a pessoas que procrastinam porque não existe uma certa urgência em realizar uma determinada tarefa. Então, quando aquela tarefa que você quer fazer não é urgente, é comum que aquela pessoa tenha uma tendência à procrastinação, tá? Não tem um objetivo específico, então não tem uma urgência. Então, provavelmente, como não tem uma urgência, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai demorar para tomar uma ação. E muitas vezes pode ser muito importante, né, aquela ação que ela tem que tomar, mas ela é importante, mas não é urgente. E se ela é importante, mas não é urgente, o que acontece? Ela pode esperar. Então, isso é um ponto importante, entender que eu tenho que começar a gerar urgência. Se eu não criar uma estratégia para gerar urgência, aquilo pode sempre estar esperando. Tá? Agora, se você observar as pessoas que realmente são empreendedoras, ou melhor, não vou nem dizer empreendedoras, vamos dizer pessoas que são realizadoras. Não sei se alguém, provavelmente, alguém que está participando hoje já conviveu ou é uma pessoa empreendedora e realizadora. E quem conviveu me fala uma coisa, como que essas pessoas são? Essas pessoas não querem um resultado imediato, elas não querem resultados rápidos. Então, toda pessoa realizadora, ela tem urgência, tá? E isso faz com que a vida dessas pessoas sejam rápidas. Porque tudo é urgente. Se tudo é urgente, a minha vida é rápida. Tudo precisa ser imediato, tudo tem que ser urgente. Consegue entender isso? Essas pessoas que realizam têm a urgência como ponto principal. E ela diz assim para você, se você convive ou trabalha para ela, ela fala o seguinte, se vira, eu quero isso para hoje. Se vira, amanhã tem que estar pronto. Tá? Por quê? Porque a urgência faz parte da vida dela, né? E ainda ela quer o melhor, ela precisa estar com pessoas que estão junto delas, que são rápidas, porque se essas pessoas não forem ágeis, ela vai perder tempo. E esse tipo de pessoa que é a realizadora, ela não tem tempo para ficar contando historinha, para brincadeirinha. Ela não tem tempo para ficar brincando, ela não perde tempo. Por quê? Tudo tem uma urgência. Isso é sinônimo de criação. Quando na sua vida as coisas são urgentes, você cria muito mais. Você entendeu? Quando não é urgente, pode esperar. Né? Quer ver um exemplo? Às vezes o seu carro está com problema, mas fala, mas ele aguenta. Então você vai procrastinando de arrumar. Às vezes você está sem dinheiro para arrumar. Então você fala, estou sem dinheiro, vou deixar. De repente você está duro, ele quebra. O que acontece? Virou urgente. Tendo ou não, você vai arrumar. E quando você deu a ação de arrumar, o que aconteceu? Transformou, pronto, agora ele funciona. Então, você escolhe se vai ter urgência na sua vida ou não. É lógico que nós podemos criar estratégia para isso, né? Eu tenho até uma cliente minha de Mato Grosso do Sul. E ela, todo ano, ela passa comigo exatamente para criar a estratégia do ano, vai. E toda vez que ela vai contratar uma equipe nova, porque ela é uma empreendedora, ela trabalha com construção, essas coisas lá em MS, né? No Mato Grosso do Sul. E sempre que ela vai formar uma equipe, ela me chama, a gente conversa, e aí ela começa a me mostrar as fotos, várias fotos, porque eu falo, uma foto não vai me resolver. Tenta pegar videozinho conversando com a pessoa e também várias fotos diferentes para a gente entender como essa pessoa funciona. Então, todo ano ela me chama para montar uma equipe para um determinado projeto. Né? E ela está sempre procurando o quê? Pessoas que são
ágeis, tem que ter agilidade, tem que ter urgência. Ela não quer pessoas que sejam lentas trabalhando com ela. Por quê? Porque é uma empreendedora, é uma criadora nata. Só que a vida dela não tem tempo para nada, né? Agora, desenvolver esse senso, né, essa necessidade de urgência é extremamente importante para esse tipo de pessoa. E é extremamente importante para nós, para vocês, né? Porque a maioria das pessoas comuns provavelmente não tem esse senso de urgência. Onde está faltando urgência na minha vida para eu começar uma transformação? Em que aspecto? O que tem que ser urgente? E aí é fácil você entender o que tem que ser urgente. O que tem que ser urgente, ó, a Sônia está falando, mas isso não é estressante? Vamos ver. Para alguns sim, para alguns não, né? Para toda pessoa que é criadora, isso não é estressante. Isso é, pelo contrário, é relaxante, né? Agora, onde está faltando urgência na sua vida? E o que você tem que perceber para criar uma urgência? Você tem que perceber se realmente a não tomada daquela decisão, o não fazer o determinado projeto que você quer, o deixar para lá aquela transição que você quer fazer. Você tem que perceber se, por não estar fazendo isso, como a sua mente está reagindo, como você está se sentindo, porque isso pode estar iniciando um problema de saúde, tá? Então, como eu falei, provavelmente para essas pessoas que têm o senso de urgência, que é o que a Sônia até perguntou, que são rápidas, essa rapidez é extremamente relaxante. Agora, para outras pessoas, isso pode ser extremamente estressante, né? Enquanto que para essa pessoa que é extremamente rápida, conviver com uma pessoa lenta que é muito estressante. O que dá estresse nela é exatamente a pessoa que não segue a velocidade dela, né? Ou o funcionário que não consegue seguir a velocidade dela, andar no mesmo ritmo, produzir aquilo que ela pediu e é urgente. Isso sim pode ser interessante, tá? Agora, aí vem a individualidade, né? Pois enquanto para um a urgência é normal, é relaxante, faz parte do meu dia a dia, para outros a urgência pode ser extremamente estressante, podendo até gerar uma determinada patologia. Então, olha que interessante. Essa enfermidade pode vir por uma pessoa extremamente ativa, que convive com pessoas, ou paga pessoas que não andam na velocidade dela, e aquilo pode machucar ela, né? Principalmente se essas pessoas forem muito próximas e ela tiver um vínculo emocional onde ela não pode trocar aquela pessoa, não pode entre aspas, né? E pode ser extremamente estressante para aquela pessoa que convive com uma que é muito rápida e não consegue andar na mesma velocidade. Então, para ambos os casos, pode ser estressante. E aí eu preciso entender como que é cada uma dessas pessoas. Então, a pergunta seria o seguinte: realmente existe algo errado em ser acelerado? Sim ou não? Ou existe algo errado em não ser rápido? O que vocês acham? Existe algo de errado ou não? É errado eu ser acelerado demais? Ou é errado eu ser lento demais? É errado eu ser acelerado, estar criando cada dia uma realidade nova? Ou é errado eu não ser tão rápido assim e mas estar feliz? Você vê, nenhum dos casos é errado, ambos os casos são certos, mas, ao mesmo tempo, ambos os casos podem ser errados também, porque ambos podem, de acordo com como eu estou reagindo àquela sensação, tá gerando aquilo que eu falei lá atrás, químicas, eles podem ser extremamente cruéis comigo, o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é cruel comigo, e não como a pessoa é. Então, agora, se não é o que a pessoa é,
é o que eu estou sentindo. Então, como que eu mudo isso? A Irene quer perguntar. Pode perguntar, Irene, abre o áudio. Viu, professor? Eu queria perguntar o seguinte, você falando se é errado ou não é errado. Aqui o pessoal respondeu que depende. Eu tô aqui porque eu procrastino e eu vivo, o meu filho e o meu marido, eles são acelerados e eu procrastino. Eu não achava que isso me incomodava. Não, nunca achei que isso me incomodou. Só que tem coisas que agora eu tô querendo fazer, eu sinto que é urgência e eu não consigo fazer. Eu acho uma desculpa para tudo. E ele, acho que está sofrendo mais que eu, meu marido. A gente não mora na mesma casa, a gente mora em casas separadas. Mas eu passo o final de semana com ele. Aí ele diz assim para mim: por que você não fez tal coisa? Daí eu disse assim para ele: porque fiz isso, aquilo outro. Eu acho uma desculpa e não fiz. E ele se incomoda porque que eu não fiz. Então eu acho que eu estou incomodando mais ele do que eu não fazendo as coisas. Porque daí agora eu falei para ele assim: mas está te incomodando isso? Ele falou, não, mas só que eu acho que você tem que fazer. Aí eu respondo, sim, mas eu não está me incomodando, para mim pode ficar mais um tempo. No meu caso, é um inventário que eu tenho para fazer e eu estou fazendo da minha família. Eu acho que isso não me incomoda, porque a família não está cobrando de mim, entendeu? Mas ele está cobrando porque ele disse, não, você tem que fazer, tem que resolver, essas coisas precisam ser resolvidas. Então, é esse contratempo. E o meu filhote aí, falando em acelerado, eu achava que ele era ansioso, mas ele tá andando a vida dele que, ó, sabe? No aceleramento dele. Só que às vezes eu tenho medo do estresse em função do exagero também. E eu noto as testas, quando você fala a sobrancelha, eu preciso aprender o que eu tenho que fazer com ela para eu mudar. Entende, professor? Sabe? Eu tô aqui ansiosa para ver, eu descobri, eu já busquei ajuda, faço curso com a Cristina Cari, faço um monte de coisa, eu tô me descobrindo essas coisas que você está falando tudo aí. Mas eu ainda não descobri que gatilho eu tenho para eu achar uma desculpa para mim mesmo e não fazer as coisas. Tá. Entende? Eu não descobri esse gatilho, eu queria saber. Bom, espero que hoje eu consiga, né, professor? Porque eu não tô ainda, já faz mais de um ano, eu faço um curso também, e eu ainda não aprendi como que eu faço a determinação, tudo. Eu até me espelho neles para fazer as coisas, mas eu não consigo resolver isso, essa questão. Até da academia, mudei a academia perto de casa para ir. Mas eu fico com preguiça de levantar, eu acho mil motivos e não vou, sabe? Então eu não sei o que está me segurando, parece. Eu sinto como se tivesse alguma coisa me segurando. Então, o grande ponto é, existe um hábito, né? Como assim existe um hábito? Quantos anos você tem? 47. 47. Muito bem. Você foi programada uma vida, às vezes, não precisar ter dado ações com urgência, tá? Então, ou seja, se eu fui... Nós todos somos um programinha de computador, cada um foi programado de uma forma. Então, essa programação gerou um hábito em você. E você pode perceber, sempre que você toma uma decisão imediata, o que acontece? Algo muda, né? E essa decisão imediata é por quê? Porque naquele momento era urgente. Então, o que vai ter que acontecer? Essa programação, não é que ela não sai do dia para a noite, precisa de uma ajuda, entre aspas. Nesse caso, nós temos lá a bioconexão, que é o que ajuda a pessoa a olhar para dentro e transformar. Mas o mais interessante da bioconexão é que a sua própria supraconsciência vai te dar urgências. E quando ela te dá, você só vai ter que cumprir. Só que isso vai ter que transformar num hábito. E esse hábito não é uma ação, é um hábito. Tem que ter repetição. Por que tem que ter repetição? Porque as suas células estão lotadas de uma determinada proteína, substância, que te mantém presa nesse ciclo onde eu vou arrumar uma desculpa e não vou fazer. Agora, quando você tem aquela atividade, agora é urgente, e vai através de um método, estou dando um exemplo da bioconexão, que são os métodos do meu instituto. Você tem uma cobrança para... O que acontece? Você começa a ser cobrada a mudar o hábito, só que é você com você mesma. E você tendo essa como é que fala?
essa nova ação todos os dias vai mudar toda a química. Então, é onde você vai começar a ter uma transformação. Mas a urgência é uma das técnicas. Nós vamos ver outras, né? Mas a urgência é extremamente importante, porque quando algo é urgente, você tem que fazer, né? Quando eu sou cobrada, eu faço. Isso que é engraçado. Se eu sei que tem que fazer, vou lá e faço. Quando eu trabalhava fora, quando eu estava fazendo as coisas, tudo dava um jeito e fazia. Mas eu procrastino as coisas de casa, as coisas da família, Sim. as minhas coisas. Eu acho sempre que tenho um tempo para fazer e vou deixando para frente. E me cobra, às vezes, porque que eu não fiz. Nossa, só um comentário, que assim, em relação ao urgente e o importante, né? Que às vezes se confundem, né? Os assuntos e às vezes somos levados por aquilo que é urgente, não é necessariamente o importante, né? Também tem isso. Mas para eu conseguir mudar um hábito, eu tenho que começar a ter urgência, né? Porque você vê, às vezes aquilo é importante, mas o que é mais importante? O que realmente se transformou em urgente ou o que é importante? Se é urgente, está acima, né? Se eu não fizer agora, vai dar merda. Então, eu tenho que transformar aquilo em urgência. E aí vão vir estratégias referentes a isso, né? E depois eu vou até contar uma história. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras não, que é o que eu falei, nós vamos ter várias e várias estratégias que nós vamos estar utilizando, mas uma das é eu começar a botar essa urgência. Tem que ser urgente, se não for urgente, vamos pôr entre aspas, o meu vai estar na reta, né? Então, você precisa buscar, agora, existe o ponto de buscar o que realmente te faz feliz, andar na velocidade que é confortável para você. Por isso que ali atrás eu perguntei qual está certo, qual está errado. Nenhum dos dois, mas ao mesmo tempo, ambos. Se eu acelerado aquilo me faz mal, eu tenho que desacelerar. Se eu lento demais está me fazendo mal, eu tenho que acelerar, né? Então, está sendo confortável para mim ou não está sendo confortável, né? Muitas pessoas, às vezes, querem andar na velocidade do outro. E quando isso não é natural para você, o que acontece? Você não consegue sustentar aquela realidade. Então, isso é um ponto também importante. E aí vem de novo a individualidade. Eu não posso fazer para o outro estar feliz. Eu tenho que fazer o que é bom para mim. Se eu não estiver vivendo o que é bom para mim, pronto, eu vou entrar em sofrimento. Mas aí vem um grande dilema. E quando eu trabalho para alguém, né? Quando eu trabalho para alguém, eu me predispus a estar naquele local. Então, você deveria ter escolhido antes se aquele local realmente é seu perfil. Imagina uma pessoa que tem uma grande tendência a procrastinar muito, não consegue realmente dar movimento, trabalhar para aquela minha cliente do Mato Grosso do Sul. Não vai durar uma semana. Tá? E se ela conseguir fazer, ela vai sofrer, porque ela vai sentir o tempo inteiro pressionada, né? Então, eu tenho que saber o que eu quero, mas as pessoas, às vezes, em função do desespero, aceitam qualquer coisa, e aí ela não consegue sustentar aquela realidade. Você vê, só que foi escolha sua estar naquela realidade, né? Então, nós temos que estar atento a isso, porque é muito comum eu ficar buscando culpado, né? Nossa, meu chefe me cobra demais. Ué, então, por que você aceitou estar lá? Se você já sabia que ali é alguma coisa acelerada, né? Lógico que às vezes você cai de gaiato, mas você tem a opção. Não me agrada, zarpa. Busca uma nova realidade. Mas aí vem o medo do novo. E o medo do novo já gera uma nova procrastinação, né? Você vê que são pontos diferentes, né? Então, o grande ponto é a pessoa precisa se desafiar mais. Se você quer sair da procrastinação, você precisa se desafiar mais. Seja
qual for o tipo de procrastinação que a pessoa tem, que nós vamos ver outras já já, você precisa encarar de frente, você precisa criar um desafio, você precisa enfrentar a ilusão, porque você vê que no fim tudo é uma imaginação. Lógico, a cobrança às vezes não é imaginação, a cobrança é fato. Ou faz ou zarpa, né? Então você precisa criar uma estratégia para ter urgência. E aí eu vou contar, uma história minha, rápida. Quando eu lutava, a maioria sabe que eu fui atleta, fui até bem renomado, né, nas artes marciais, né? E quando eu lutava, quando eu era atleta, eu tinha uma imaginação fértil, só que eu já usava essa imaginação a meu favor. Como assim? Sempre que eu ia entrar numa luta, eu botava na minha cabeça assim que eu tinha que salvar uma pessoa querida minha o mais rápido possível, tá? Então eu tinha que sair daquela situação como se eu estivesse segurando a corda, eu tinha que salvar uma e depois outra. Ou seja, eu tinha duas. Então, para eu conseguir salvar as duas, isso é imaginação. Eu tinha que ganhar aquela luta muito rápido, porque senão não dava tempo de eu salvar a outra e aí eu ia sofrer porque perdi aquela pessoa, vamos por assim, tá? E isso funcionava para mim. Tudo bem, era uma estratégia mental, né? Só que funcionava, essa estratégia fazia minhas lutas ser extremamente rápidas. Então, eu tenho tudo recorde mundial aí de nocaute, 2 segundos, 8 segundos, 10 segundos, tudo rapidinho. Por quê? Porque na minha cabeça tinha que ser rápido. E não era uma ilusão, para mim aquilo era uma realidade, tá? Era um desafio que eu propunha para mim mesmo. Hoje em dia, o que eu faço muito para não procrastinar, por exemplo? Eu pego, por exemplo, essa palestra. Tudo bem que é uma palestra simbólica, mas o que eu faço? Eu cato, eu divulgo antes dela estar pronta. Então, eu já dou a data, vamos dizer que eu quero dar uma para daqui 2 dias, eu não tenho nada pronto. Eu vou lá e ponho daqui 2 dias um tema. E o que vai acontecer? Opa, você viu? Se transformou em urgente, porque eu já comecei a receber inscrição. E se eu estou recebendo inscrição e eu marquei o dia, aquilo tem que acontecer, tá? Se não acontecer, o que vai acontecer? Eu vou me queimar. Então, olha só, são estratégias de transformar coisas em urgente. Então, antes de você ter um produto, você divulga o produto. E a data. Pronto, o que você fez? Vou falar um termo científico. Botou o seu na reta. Se botou na reta, filhão, agora corre atrás. Você vê, são estratégias. Cada um vai criar uma estratégia para aquilo ser urgente. E isso é se desafiar. Só que eu tenho uma característica de gostar de desafios. Não é uma estratégia que serve para todo mundo, porque tem pessoas que têm o medo de passar humilhação. E se eu não conseguir estar com aquilo pronto? Então, você vê, cada um vai ter uma característica. E isso costuma estar expresso. Olha lá, a Shirley falou, eu fiz isso. Provavelmente ela escutou já, porque eu já falei isso em aula. Eu cato, eu divulgo e agora se vira, Leandrão, tem que fazer. Se não fizer, você vai queimar, vai se queimar, né? Então, é isso, tem que se desafiar. Se você não se desafiar, você não vai sair do lugar. Então, estratégia 1, né? A urgência. Né? E o grande detalhe é, se você quer sair da mesmice, você precisa criar um desafio que vai obrigar você a ser urgente. E é exatamente esses 2 exemplos que eu fiz. Um era a imaginação, só que uma imaginação que para mim era realidade. E no outro ponto, não, era real, o curso está ali. Ó. Se não acontecer, você vai se queimar. Tá? O Cássio é igual a entregar imposto de renda todos os anos. Sim, você tem que entregar, se não entregar, pode ter uma penalidade. Né? Então, e você vê, a maioria deixa para a última hora, às vezes para o último dia. E aí corre, é urgente, ele para tudo que era importante. Você vê, como urgente é mais importante do que o importante. Não é? Quando é urgente, ele para tudo aquilo, pode ser o mais importante, mas eu vou lá fazer. Né? Então,
Isso, crie estratégias para transformar aquilo em urgente. Então, é aquilo que eu falei. Vou falar de novo o termo científico. Uma das técnicas é coloca na reta. Colocou na reta, se você não quer que pegue o seu brinquedinho, corre, resolve. Né? Se você gosta, aí não corre, fica esperando, bota na reta e deixa acontecer. Então, é mais ou menos assim. Tá? Então, essas estratégias de desafios, elas são excelentes, porque, olha só, eu esqueci o nome da moça que me perguntou agora há pouco, porque quando você começa a criar esses desafios, que é o que eu falei, de desafios que gerem uma urgência, que se você não fizer vai se queimar, o que aconteceu? Você começa a acordar de novo a sua força de vontade. E essa força de vontade, dentro do conceito oriental, ela mora, vamos pôr entre aspas, nos rins. Tá? Então, é uma essência, é a vontade de viver, a gente chama de zi. Né? Então, é a fagulha que faz a vontade dos órgãos funcionar. É aquilo que está dentro de você, vibrando o tempo inteiro. Então, quando você se desafia, o que acontece? Você começa a acordar de novo essa força de vontade que em muitos está adormecida. Tá? Então, primeiro ponto é o quê? Gerar urgência. Desafios que agora é urgente, se vire e faça. Então, esse é o primeiro ponto. Aí nós vamos lá. Nós temos as pessoas que procrastinam por falta de conexão emocional. Então, você viu? Uma é porque, deixa para depois. A outra não, a outra já não tem uma conexão, não tem o ideal. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas procrastinam para realizar alguma coisa porque não tem nenhuma conexão, não tem nenhum sentido, não tem um sentido emocional. E se não tem um sentido emocional, aquele tipo de pessoa não tem motivação para fazer, tá? Então, por exemplo, a própria pessoa não sente que é dona de um determinado produto, não tem um ideal, ela não sente que tem conexão nenhuma com aquilo que ela está fazendo. E se ela não sente conexão nenhuma com aquilo, no início ela faz, mas depois ela para. Então, isso é muito comum das pessoas que têm um rosto ovalado, que são idealistas, né? Falando simples, porque existe mais. Se a pessoa tem uma testa ovalada, também tem uma tendência a mente funcionar com o ideal, né? Então, essas pessoas, se não tiver um ideal, elas não funcionam, né? E isso, essa falta de conexão emocional, faz com que essa pessoa perda totalmente a animação, o interesse por aquele evento, o interesse por aquele projeto, o interesse por aquela situação, o interesse por aquele relacionamento, né? Não tem mais um sentido que é, como é que eu vou dizer? Ele não é mais carnal, ele é algo a mais, tá? Falta aquela fagulha no coração, porque essas pessoas funcionam com o coração, com o sentimento, tá? Por isso que o sentimento, né, ou o laço emocional é o mais importante para essa pessoa, tá? Lógico que alguns de vocês aí também já sentiram que uma determinada vontade ou um ideal que tem uma relação com o seu coração, mas aquele ideal, de repente, ele vai perdendo sentido, né? Aquele projeto, ele era interessante, de repente ele vai saindo do foco. Então, essas pessoas que são metal, que são muito coração, a gasolina delas é o ideal. Então, elas são movidas por algo a mais. O que eu estou oferecendo para a sociedade? Como eu posso beneficiar? Como eu posso ajudar? Tá? Então, se isso acontecer, se essa gasolina, esse ideal tiver aceso, essa pessoa ela toma a frente de tudo, ela não consegue procrastinar. Agora, o problema é quando uma pessoa idealista está dentro de um local que não tem causa nenhuma. Se não tem causa nenhuma, pronto, ela vai procrastinar. Agora,
Se aquilo mexe com o coração dela, a pessoa se transforma numa avalanche, tá? Aquele ideal é uma motivação de vida para a pessoa. Então, é aí que está o ponto. Também precisa de uma certa urgência? Depende. Nesse caso, a urgência já não vai ser tão importante, porque ela tem que ir atrás daquilo que alimenta a sua alma, que faz sentido para o seu ser. Se não fizer sentido, essa pessoa vai procrastinar, tá? E existem pessoas que são imprescindíveis, né? Naquela conexão emocional, naquele propósito, elas quando encontram o propósito, eu vou até contar uma história depois desse tipo de pessoa. Ela toma a frente de tudo, tá? Agora, é aquilo que eu falei. Se ela começa num propósito e, de repente, ela percebe que aquele propósito não era o que ela imaginava, o brilho acaba do dia para a noite, porque elas são coração, tá? A história que eu digo é assim, é uma cliente. Essa minha cliente, ela passou por um período grande de depressão e aí convidaram ela para ir num centro espírita. E lá dentro desse centro espírita, ela se encontrou, né? Então, ela se encontrou, aí começou a trabalhar nesse centro espírita, isso tudo ela me contando. E o que aconteceu? Ficou lá, virou... como é que fala? Quando tinha as vivências, ela que fazia as comidas de santo, essas coisas, ela foi crescendo lá dentro. E ela tinha um amor, um ideal por aquilo. Só que, de repente, em uma das vivências, o dirigente começou a dar em cima dela, né? E ela, como eu falei, é um metal, cheia de sentimentos, casada, que gostava muito do marido, tinha um bom relacionamento, e ela viu aquilo como algo extremamente errado. O que aconteceu? Do dia para a noite, aquele ideal acabou. Então, a pessoa que tomava a frente, matava pelo aquele local, vestiu a camisa, ai de quem falasse mal daquele local, porque quando um metal está na causa dele, ele veste a camisa e ele toma a frente até do dono, porque ele faz tudo para ser o melhor, porque ainda existe uma carência do metal, porque o metal ele quer ser reconhecido, porque tem uma tristeza profunda. Então, o que aconteceu? Quando aquilo aconteceu e dentro daquela pessoa aquilo era extremamente errado, porque não foi só em cima, tinha umas 5 pessoas e ele queria logo as 5 de uma vez ali, né? O que aconteceu? Acabou a causa. E aí, quando ela veio passar, ela estava em depressão de novo, porque aquilo tinha tirado ela da depressão, mas o baque para ela foi tão grande que colocou de novo na depressão. Por quê? Porque perdeu o ideal. Olha que maluco. E aí ela teve que ir atrás de algo, foi orientado o quê? Você tem que achar um novo ideal. Se é esse caminho que você gosta, você vai achar um outro local e vai sentir, né? Então, olha que maluco. Se não tem um ideal, não tem uma causa, esse tipo de pessoa não faz. Agora, se tem uma causa que faz sentido para ela, essa pessoa, aquilo vai ser a gasolina, aquilo vai ser o que tira o estresse, aquilo vai ser o que dá sentido de vida para a pessoa. Seja no trabalho, seja numa causa, seja no que for. Então, as pessoas que procrastinam porque aquilo não faz sentido, têm que ter coragem de ir atrás do que faz sentido, tá? E, novamente, é onde, dentro da minha escola, você pode estar encontrando isso através da bioconexão, porque você vai começar a acessar a sua essência e entender o que me faz bem, o que eu tenho que fazer para mim, que decisões eu tenho que tomar, que vai realmente dar um sentido maior para a minha vida, porque essas pessoas precisam de um sentido maior. Elas não estão presas nos prazeres da vida, elas estão presas nos ideais internos, tá? Em criar algo diferente, né? Então, esse seria o segundo tipo,
A busca de um ideal. Então, o primeiro, ele busca o quê? Uma urgência. Esse segundo tipo tem que ter um ideal, porque não adianta ter urgência sem ideal para esse tipo de pessoa. O ideal é mais importante, a causa. Tá? E aí nós vamos para o próximo. Nesse caso, nós vamos ter as pessoas que procrastinam por não saber por onde começar. Olha só, já muda tudo, né? Esse, por não saber por onde começar, ele tem medo, tá? E ele se sobrecarrega simplesmente não saber como começar a coisa. Ele fica tão estressado, ai, não sei por onde ir, não sei como fazer, ai, não posso errar, que ele acaba procrastinando, tá? E uma das coisas a fazer é basicamente ajudar essa pessoa, pelo menos, ter uma diretriz. Essa pessoa precisa de uma orientação, precisa de um caminho. Essa pessoa ela precisa ter a sensação que tem controle do que ela tem que fazer, que não vai ter imprevistos, porque a maioria desse tipo de pessoa não sabe por onde começar. Olha só, é diferente. Uma precisa de urgência, a outra não sabe por onde começar, e a outra, se não tem um ideal, ela vai desanimar. E quando desanima, não faz mais. Então, olha só, vamos entender como que essa pessoa funciona aqui. Ela pensa o seguinte, já que eu não sei por onde ir, por onde iniciar, como começar, então é melhor eu não começar. Porque se eu não fazer direito, o que vai acontecer? Eu vou errar. E se eu errar, eu vou passar vergonha. E eu não sei lidar com a vergonha, eu vou me sentir humilhada. Entendeu? Então, olha lá, a Sônia está falando, caramba, eu sou assim mesmo. É isso, é o medo de errar, porque teve um trauma lá na infância. E esse trauma provavelmente é quando ela começou a produzir a primeira coisinha dela e foi criticada. Então, como ela foi criticada lá na infância, ela pegou o medo de criar errado. Por quê? Eu vou passar a humilhação de novo, tá? Agora, deixa eu ver aqui, acho que eu também. Tem muitos que são assim. Tá? Então, esse tipo de pessoa, ele tem o medo da humilhação. Tá? Então, ela precisa de uma informação detalhada, ela precisa criar um cronograma. Esse cronograma tem que ter início, meio e fim. Tá? Ela precisa ser treinada a se antecipar tudo que pode acontecer, para saber passo a passo o que pode acontecer e como ela pode resolver se acontecer algo. Entendeu? Então, olha que interessante. Essa pessoa, ela precisa da informação detalhada. É aquela pessoa que, se eu mandar fazer algo e for extremamente objetivo, ela não vai conseguir fazer, porque ela precisa da informação com começo, meio e fim. E com todos os imprevistos previstos. Tá? Se ela não tiver esses imprevistos previstos, ela não vai ter segurança de dar ação, porque inconscientemente o medo de passar vergonha trava essa pessoa, tá? Ela tem muita energia terra, ela tem muita energia que eu chamo dentro da biometafísica de analisador, é o analisador. Tem que analisar todos os detalhes. Se eu não tiver todos os detalhes, eu não ando. E aí vem um ponto interessante desse tipo de pessoa. Ele precisa da informação detalhada. Ele precisa de um parceiro, de alguém que ela se sinta segura. Mas esse parceiro não pode cobrar ela. Porque se cobrar, ela fala, não vou mais fazer porcaria nenhuma. Porque ela tem que ter certeza que não vai errar. E ela não... Por isso ela não pode ser cobrada, ela tem que ser incentivada, ela tem que ter alguém que mostre o caminho, sem cobrança. Por exemplo, a Sônia está falando, ai meu Deus, sou eu. Então vamos lá, vamos ver que a Sônia está aqui comigo. Né? Sônia,
é assim, 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 pode acontecer isso, 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 acontecer isso, 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 aí fazer isso, isso, isso. E qualquer coisa, pode me chamar que eu te auxilio na hora. Pronto, ela vai se sentir segura. Agora, se eu obrigo ela a fazer, ela vai jogar tudo para o alto, tá? Ela não vai avançar. Então, esse tipo de pessoa precisa de um passo a passo. Não pode ter imprevisto. Não adianta essa pessoa, você forçar essa pessoa se não tiver uma estratégia de antecipação. Então, essa pessoa precisa, o termo-chave é antecipação. Criar todo um roteiro, saber tudo que pode e não pode acontecer. Tá? Aí sim ela vai estar segura. Se isso não acontecer, ela não vai avançar, pois ela não sabe lidar com o erro. Tá? Legal? Então, olha só, nós vimos a pessoa que precisa da urgência, nós vimos a pessoa que precisa do ideal, nós vimos a pessoa que precisa da orientação, do suporte e da planilha. Tem que estar planilhado, tem que estar, como que eu vou dizer, tem que ter todo o passo a passo para que ela consiga se antecipar, tá? Lógico que os imprevistos acontecem a cada momento, só que essa pessoa, eu não posso falar isso. Eu tenho que deixar o máximo de imprevistos previstos. Porque se eu falar que pode acontecer algum imprevisto, pronto, eu já acionei o que para ela. Tá? Agora, ela tem que estar segura que qualquer coisa, não vou falar que imprevistos acontecem, vou falar qualquer coisa que saia fora disso, você me chama que eu vou te orientar na hora. Pronto, eu dei o quê? O que ela precisa, do suporte. Né? Ela sabe que tem um apoio e que essa pessoa que está apoiando não está cobrando, está disposta a ajudar ela a resolver o problema. E isso tem que ficar claro para esse tipo de pessoa. Senão essa pessoa não avança, tá? Muito bem. Outro tipo é aquela pessoa que não consegue se concentrar. E isso também gera procrastinação. A pessoa não consegue manter o foco. A pessoa viaja na maionese, né? Então, agora, o que é importante aqui? O grande problema é que esse tipo de pessoa, ele se distrai com facilidade, tá? E ainda está preso na tal aleatoriedade da vida. Isso é um ponto maluco, que está muito na moda, viu? A aleatoriedade da vida. É aquelas pessoas que falam assim, ó, joga para o universo, né? Então, esses são os tipos de pessoas que a procrastinação acontece porque ela está sempre esperando essa aleatoriedade, ela está esperando, vai acontecer. O universo, ele cria a oportunidade para ela, ela acredita que o universo vai criar a oportunidade para ela. Não que não crie, tá? Lógico que as oportunidades aparecem, principalmente para quem está atento a elas. Mas, às vezes, a pessoa está esperando essa aleatoriedade, mas ela não está atenta, porque ela está viajando, né? Esperando que aconteça. Então, não é que a aleatoriedade não aconteça, ela pode acontecer a seu favor, mas, na maioria das vezes, não acontece. Ou, na maioria das vezes, está acontecendo e a pessoa não está atenta, porque ela não se comunica, ela não presta atenção, ela está com a mente em outro lugar. Tá? Agora, nesse caso, uma estratégia importante seria se concentrar no trabalho pelo menos por 1, 2 horas por dia. Olha só que interessante. E isso serve até para vários aí, tá? Se concentrar no trabalho por pelo menos 1, 2 horas por dia. Então, a pessoa precisa criar um hábito de 1, 2 horas de trabalho focado, né? E deixar o restante do dia para essa tal aleatoriedade. Mas não é só deixar esperando que aconteça. Ela vai ter que mudar mais um hábito, estar atenta.
perceber onde ela está, perceber onde estão as oportunidades, porque a oportunidade realmente está em toda parte. Só que se eu não me comunicar, eu não percebo, essa oportunidade não chega a mim, tá? Eu posso até contar mais uma história. Eu tinha, acho que 20 anos, eu fui lutar nos Estados Unidos, né? E aí lutei, ganhei todas as lutas lá por nocaute e beleza. Estou vindo embora para o Brasil. Olha que louco, isso é uma aleatoriedade, tá? Só que é a aleatoriedade que realmente abriu minha porta para o mundo. Hoje eu mantenho contato com mais de 90 países por causa disso daí. Olha como é que foi. Aí eu estou lá no avião, eu tinha ido, como eu fui de patrocínio, eu ganhei a ida de primeira classe, então fui no luxo, né? E na volta eu perdi o voo, que eu me perdi no aeroporto, o avião foi embora com as minhas malas e eu fiquei lá perdido sozinho. E aí tinha voo só depois de 24 horas. Eu não vou falar os detalhes porque isso dá um livro, mas muito bem. Aí deu lá as 24 horas, peguei o voo e na minha cabeça, moleque, espertão, né? Achei que eu ia de primeira classe, mas não, estava lá atrás, né? Na classe econômica. E aí eu falei assim, né? Ninguém vai perceber quando todo mundo sentar, se sobrar vaga, eu vou lá para frente. E fui, né? Espertão. Cheguei lá na primeira classe. Sentei, de repente a aeromoça veio brava, me tirou de lá quase pela orelha, né? Aí catou, me colocou no banco, que era aquele de 4 bancos no centro. E do meu lado estava um uruguaio. E eu olhei no banco de trás, estavam os 4 bancos vazios. Eu falei, então vou para o banco de trás e vou dormindo, deitadão. Só que como eu aprontei, a aeromoça pegou no meu pé, e quando eu fui para o banco de trás, ela me tirou e falou, não, é aqui. E olha que maluco a tal aleatoriedade. Esse cara que eu sentei do lado, ele estava no evento. E ele era, entre aspas, um caçador de talentos, ou por assim. E ele viu todas as minhas lutas, porque minhas lutas, não é por falar, mas era sempre bonita, né? E aí ele falou, eu sou representante tal, você tem interesse em representar tal, tal, tal. Daí eu, na hora, eu não perco oportunidade, eu sou madeirão, testa em rampa, eu vejo oportunidade em tudo. Então, quando ele falou, eu, opa, tô dentro. E aí ele me convidou para ir para o Uruguai, fiquei um tempo no Uruguai, e voltei. Beleza. Esse cara, graças a ele, foi o que abriu a minha porta para o mundo inteiro. Tá? E hoje eu sou muito reconhecido lá fora, porque ele me levou para o mundo. Olha que maluco. Tá? Então, existe aleatoriedade, mas você percebeu que eu fugi dela? Eu fugi para a primeira classe, mas tinha vamos pôr lá, quem gosta de falar de anjo da guarda, a aeromoça era meu anjo da guarda, que me pegou pela orelha, me pôs do lado, eu saí do lado, fui para trás, me pegou pela orelha, me pôs do lado e falou, é aqui que é para você ficar. E era ali que eu tinha que ficar, ali, a autoridade estava ali. Agora, se eu não me comunicasse com o cara, pronto, a oportunidade passou. Tá? Então, ela existe, mas você tem que estar atento a ela. Muito bem. Agora, o que você precisa entender realmente, deixa eu ver aqui, o Cássio, sobre a conjunção de preparação. Ele passou rápido, não consegui ver, né? Agora, o que você precisa entender é o seguinte, esse impulso, né, de poucas horas que esse tipo de pessoa precisa colocar no seu hábito de atividades diárias, né, vai gerar uma mudança total de hábito. Então, é um hábito novo, é um hábito onde eu tenho que pegar 1 hora, pelo menos, por dia e fazer algo. Tá? Isso vai impedir a procrastinação. E agora, o que é de vital importância, por exemplo? Esse impulso, quando ele cria esse hábito, o que ele está fazendo? Ele está criando uma nova realidade, ele vai conseguir alcançar novos objetivos. E uma estratégia bem importante
que é interessante de usar, isso todos podem usar, é usar a tecnologia a seu favor, né? Então, às vezes, faz tempo que eu não falo disso, mas é pegar o seu celular, quem tem essa dificuldade, pegar o celular, pega no despertador e programa ele, vai, às 10 horas da manhã para despertar, à 1 da tarde para despertar, às 5 da tarde para despertar. Você pega o celular e programa às 10, às 2 e às 17 horas, 5 da tarde. E você coloca o nome desse despertador para tocar todo dia. O nome vai ser assim, ó. Eu procrastinei ou eu construí algo? É isso. Toda vez que ele tocar, você vai saber que você tem das 10 até a 1 para fazer algo. Se eu não fiz das 10 a 1, eu vou pegar, ele vai tocar de novo a 1. Procrastinei ou fiz alguma coisa? Se eu procrastinei, eu tenho mais uma chance, ou seja, a tecnologia vai te dar a chance de você pegar pelo menos 1 hora por dia. E vou falar mais, você não precisa pegar 1 hora. Se você pegar 30 minutos para fazer algo, você já está construindo. Porque, veja bem, o corpício está aqui para criar. Você tem que criar, né? Então, essa estratégia da tecnologia põe para despertar todo dia, despertar alto mesmo, para te falar, puta merda, até agora eu só me ocupei, não produzi. Porque o que é se ocupar e o que é produzir? Vocês sabem ou não? Se ocupar é o seguinte, é eu pegar meu celular de manhã, ficar no Instagram, quando eu vejo, deu meio-dia. Eu produzi? Não, eu só me ocupei. Eu ocupei o meu tempo em algo que não está produzindo nada. Aí deu 1 hora, vai tocar lá. Eu me ocupei ou eu produzi? E aí você está lá no YouTube vendo um monte de videozinho dos outros. Beleza, você está aprendendo? Grande bosta. Não adianta nada você aprender e não ter criado. Eu me ocupei ou eu produzi? Tá? Agora, se você está lá assistindo o videozinho dos outros, mas ao mesmo tempo você está produzindo algo, não mental, fazendo aquilo virar realidade, pronto, aí você não se ocupou, aí você produziu. Mas as pessoas, como eu sempre falo, pegaram o hábito de se ocupar. Acha que está mudando a vida, vendo videozinhos de expansão de consciência e está na mesma merda. Por quê? Porque a vida não é para você se ocupar, a vida é para você produzir. Tá? Então, usa esse despertador. Se você quer ver videozinho de seja lá quem for, até os meus, grande merda, os meus também, pega para produzir. Não pega só para assistir e ficar com aquela informação na cabeça. Isso não serve de nada. Só serve para você se culpar que não produziu. Tá? Então, pegue de 30 minutos, 1 hora, 2, às vezes você vai pegar lá 10 minutos. Quando você vê, está tão legal a sua produção que você produziu 2 horas. E nem percebeu que passou 2 horas. Então, por isso que eu falo, bota para despertar. Quando despertou, eu vou fazer algo. Tá? Se for assistir algo, não assista por assistir, assista para produzir. Ao mesmo tempo, monte algo. Senão, você vai passar uma vida se culpando por não ter produzido. Tá? Então, não precisa de muito tempo, porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Às vezes, em 10 minutos, você produz, essa palestra. Eu produzi ontem, tá? Então, falei, opa, é amanhã. Pronto, criei urgência, divulgando, é amanhã, produzi. Eu produzi em 30 minutos. Tá? Você vai lá, monta alguma coisa, pum, e pronto, está produzida. Tá? Virou realidade. Então, às vezes, pouco tempo vale mais do que passar um dia. É a qualidade do que está produzindo. Então, usa a tecnologia a seu favor. Tá? Isso é super importante. Porque você criando essa estratégia, você vai perceber que em pouco tempo
você vai estar gerando grandes coisas, você vai estar gerando grandes impactos sobre as suas atividades. Vai gerar impactos, vai gerar diferença, vai gerar uma nova realidade na sua vida. Porque a vida só muda com o movimento. Se não tem um movimento, ela não muda, tá? Então, eu vou até propor um desafio aí para vocês. Eu quero que vocês peguem pelo menos esses 7 dias, a partir de amanhã, ou de hoje mesmo. O primeiro desafio é já catar, quando acabar a palestra, e programar o celular em 3 horários, como eu falei. E pôr lá, me ocupei ou produzi, tá? Você vai pôr 3 horários para tocar bem alto mesmo, para te encher o saco, né? Você vai pegar. Primeiro desafio é esse, programar. Aí você vai pegar esses 7 dias e no 8º você vai me mandar uma mensagem falando o que você criou. Então, o que você precisa criar? Não é o que você precisa. O que você gostaria de criar que você não está criando? O que você gostaria de oferecer que você não está oferecendo? Que decisão você tinha que tomar que você não está tomando? E aí você vai pôr lá, me ocupei ou produzi, ou tomei uma decisão, ou fiz. Tá? 7 dias só. Se você pegar 10 minutos nesses 7 dias, você vai ver o que você vai criar nesses 7 dias. E você vai falar, puta, criei isso. Mas é um desafio mesmo. Tá? Para quem quer mudar, põe esse desafio. Quem precisa de uma urgência, vamos dizer que é uma palestra que você quer dar, então já divulga a palestra antes de criar, faz virar urgente. Se é um ideal, que ideal que você quer oferecer para o mundo? Nossa, isso tem tudo a ver comigo, então bota para despertar e vai em cima do seu ideal, né? Se a pessoa procrastina por medo de errar, me chama. O que precisa de auxílio? Eu vou auxiliar. Todo mundo que é meu aluno sabe que sempre que me chamou, tudo bem que aqui é uma palestra, a maioria não é aluno, mas não tem problema. Eu nunca recusei informação e ajuda a ninguém. Lógico que é de acordo com o meu tempo vago, né? Mas eu sempre ajudo. Então, você tem um suporte. Precisa de bioconexão? Tem minha equipe. Então, vamos lá trabalhar para isso se transformar em realidade. Tá? Então, desafio de 7 dias. Hoje começa, bota para despertar e começa hoje a criar algo. Em 7 dias me fala, ó, criei isso. Pronto. Transforma, decidi isso. Né? Então, assim é o grande ponto. E nós temos aí mais a procrastinação por medo de fracassar. O medo de fracassar não é o medo de errar, é o medo de fracassar. Aí, se eu fizer abrir esse negócio e dar tudo errado, eu, pelo menos, penso da seguinte forma: eu prefiro fazer e fracassar do que carregar o fantasma de ai, se eu tivesse feito. Eu não carrego ai, se eu tivesse feito, porque eu sempre faço. Tá? Você vai ver como é muito mais gostoso fracassar e ter feito do que carregar pro resto da vida. Ai, se eu tivesse feito, podia estar assim. Que está assim, o cacete? É chegar e fazer, tá? Então, aí eu pergunto, como eu posso vencer esse medo de fracassar? Né? E isso é importante, porque muitas vezes as pessoas procrastinam exatamente porque temem esse fracasso, né? É uma pessoa que está sempre insegura, e é muito comum essa pessoa falar o seguinte, né? Ah, eu acho que isso não vai dar certo. Você vê, ela é negativista mesmo, ela é muito negativa. Ah, eu acho que não vai dar certo. Ah, eu acho que isso não vai funcionar. Ah, talvez eu não consiga, blá, 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 blá. Então, sempre buscando uma desculpa que é difícil, sempre inventando uma historinha. Né? E como eu posso melhorar isso? Nesse caso, desse tipo de pessoa, nós vamos ativar a coragem, né? E precisamos carregar aquela força de vontade de novo. Agora, o que é essa tal coragem? Como eu ativo essa tal coragem? E se a gente parar para pensar em coragem, coragem basicamente é o quê? Coragem ou confiança é o quê? É a capacidade de agir mesmo com o medo que você sente.
Então, eu tenho que criar um hábito de agir mesmo sentindo medo, porque o medo é algo natural, todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem, tá? Quando eu lutava, você acha que eu não tinha medo? Eu lutava vale tudo, pô. É como entrar numa arena lá e saber que o cara vai pisar na sua cabeça, né? Eu tinha medo, só que eu sabia que aquele medo era uma ilusão. E a grande sacada da vida é exatamente vencer a si mesmo, porque quando eu entrava lá, não era para vencer o adversário, eu entrava lá para vencer o meu medo. Porra, eu vou, entendeu? E é aí que você vai cada vez acordando essa força de vontade. Agora, para agir, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Né? Para eu vencer esse medo, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Para saber aonde eu quero chegar, eu tenho que olhar lá para trás e perceber se eu estou cometendo os mesmos erros para tomar decisões diferentes. Então, eu tenho que olhar para trás para tomar decisões diferentes no meu momento atual. Porque um dos pontos é entender que o medo, ele fisicamente, ele não existe. Ele é uma ilusão. E eu tenho que entender isso de uma forma tão grande que tem que estar assim, caramba, como que pode uma ilusão parar o meu corpo físico de andar? Né? Agora, quando eu observo esses dois pontos que eu falei, observar o passado e observar o presente, eu vou para o terceiro ponto, que é aonde eu quero chegar. Né? Então, vamos lá. Eu sabendo aonde eu quero chegar, agora eu consigo fazer uma análise desses três pontos juntos, do passado, do presente e do futuro. Não é assim que funciona? Onde eu quero chegar aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Onde eu quero chegar? O que eu quero mudar? Se eu não sei aonde eu quero chegar, o que eu quero mudar na minha vida que eu não estou feliz? Para daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Entendeu? O que eu quero para mim? Se eu não sei o que eu quero para mim, o que está faltando para o que tira a minha felicidade? Se eu entendo o que está tirando a minha felicidade, eu consigo entender o que eu não quero mais para a minha vida. Entendeu? Então, isso são perguntas que você tem que fazer para você. Aí eu vou conseguir fazer uma análise do presente, do passado, do futuro, para gerar uma transformação. Tá? Aí sim você vai conseguir perceber se você está cometendo os mesmos erros que cometeu lá atrás. E se você estiver cometendo os mesmos erros que cometeu lá atrás, hoje, significa o quê? Que amanhã, daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, você vai estar na mesmíssima situação do seu momento presente, que é hoje. Não sei se ficou claro, mas dá para entender como que funciona? Você consegue entender que para eu desenvolver a coragem, eu preciso entender que na merda eu já tô, tá? Que a dor já existe. E saber que essa dor tem que começar a ser um impulso para eu tentar a sorte. Se eu estou na dor, a dor não aumenta, a dor é dor. Se dor é dor, o não eu já tenho, mas se eu conversar, se eu agir, existe a tendência ou dessa dor permanecer, porque ela não aumenta, mas existe a possibilidade de eu sair dessa dor, porque eu vou estar fazendo algo com clareza que me faz bem. Então, vou dar uma ação diferente, pois, como eu falei, dor não aumenta, dor é dor. Você tem que entender isso com profundidade. Agora, quando você age diferente do que você agiu lá atrás, você olha agora e vê, nossa, eu estou agindo igual. Opa, eu vou mudar. Então, eu passo a agir diferente. O que acontece? Eu gero a possibilidade de mudar para melhor. Pois o pior não existe, que é o que eu falei, dor é dor. Entendeu?
O máximo que pode acontecer é eu estar na dor e aquilo não deu certo, mas a dor continua a mesma. Mas eu dei o passo para aquilo poder ser realidade. Só que agora um passo acordado, um passo sabendo aonde eu quero chegar. O que não está me fazendo feliz? Ah, é isso? Então eu não posso mais agir assim. É onde eu mudo o meu foco, eu mudo a minha ação. Então eu tenho que olhar para mim, para não cometer o mesmo erro. Porque o que eu vejo na minha experiência clínica, mais de 95% das pessoas estão cometendo os mesmos erros que cometeram há 10, 20, 30 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje, se eu estou cometendo o mesmo erro, o que vai acontecer amanhã? Vamos esquecer o erro. Se eu estou aplicando a mesma ação de 1, 2, 3, 10 anos atrás, a mesma ação hoje, o que vai acontecer amanhã? A mesma situação. Olha como é fácil se antecipar. Agora, se eu dou uma ação diferente, entendendo onde eu quero chegar, ou melhor, o que eu não quero mais para a minha vida, se eu não quero mais isso, eu vou fazer isso. Pronto, eu mudei o direcionamento. Pronto, eu vou criar uma nova realidade. Agora, as pessoas, elas, vamos dizer, se o problema é dinheiro, né, sobre dinheiro, o medo não é o dinheiro. Você não pode se prender ao dinheiro, tá? Mas as pessoas acabam se prendendo ao dinheiro, mas não é o dinheiro que é o problema. Se eu me prender ao dinheiro, eu estou no foco errado, tá? Você precisa focar em dar um passo, mesmo sem dinheiro. E aí é o ponto. Eu conheço assim, várias pessoas que passaram comigo, que estavam, vou falar um termo científico bem bonito, estavam fodidas. Tá? Só que o foco é, eu não tenho dinheiro. Eu falei, foda-se o dinheiro. Vamos dar um movimento. E aí essa pessoa na minha frente, ela falou, eu falei, pega o telefone e liga tal. Ela ligou. Sabe o que aconteceu na hora? Você viu, o foco não foi o dinheiro, o foco é a ação. Eu estou sem dinheiro. Tá, eu posso... O que mais dá dinheiro hoje em dia? Comida, porra. Verdade. E você não precisa investir. É que o problema da pessoa é que ela pensa que precisa investir para ganhar dinheiro. Não precisa. Aumenta um pouquinho na sua panela e bota para vender, você vai ver, vendi uma, opa, vendi 2, daqui a pouco estou vendendo 3. Daqui a pouco eu criei um investimento para fazer mais. Só que aí vem a merda, porque a pessoa agora precisa crescer. Pronto, ela quebra. Não, faz o básico. Aquilo que não vai acabar, dá uma opção, eu só tenho isso. É isso que eu tenho para vender. Pronto, opção não estraga. Se ninguém comprou, eu como. Entendeu? Então, não é focar no dinheiro, é focar na ação, né? Vou até falar aqui uma pessoa que eu estou muito orgulhoso. A Shirley está aí, ó. A Shirley enrolou uns 5 anos para tomar uma decisão. Aí, do nada, ela foi embora de malicuia, sem nem lugar para ficar. Simplesmente agiu. Tá? Simplesmente agiu. Com certeza, essa ação tem dificuldades? Tem, mas a dificuldade ela já estava, ela estava triste. Agora não, agora tem dificuldades? Tem, mas eu estou onde eu queria estar. Provavelmente está muito feliz do que antes. Muito mais feliz do que antes. Foi uma ação, catou, saiu do Brasil com a roupa do corpo, foi embora. Foi com dinheiro? Provavelmente não. Mas está lá, ó, ela está aí participando. Isso é orgulho. Provavelmente, não é eu que tenho que ter orgulho, porque provavelmente ela está muito orgulhosa dela, porque ela teve coragem. Ela saiu da merda, ela foi atrás do que ela quer. Tá? E assim é a vida, é ação. E não ficar, não tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o que lá. Não, ação.
Porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, o suficiente para você sobreviver sempre vai ter. E o que eu vejo, às vezes, das fotos dela é que um dia ela está num lugar, um dia no outro. Ou seja, exatamente o que eu falei, o suficiente para viver ela vai ter. E pronto, e está atendendo, e está vivendo. Acho que ela nunca viveu tanto na vida como está vivendo agora. Tenho certeza disso. Aventura. O espírito quer aventura. O espírito quer liberdade. Mas as pessoas se prendem. E aí entra na dor. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que mais que eu falei? Né? Então, eu falei... nem lembro mais. Do dinheiro. Né? Pai, se a pessoa está, por exemplo, com problema de relacionamento, não é para focar no relacionamento. Foca no passo de buscar algo novo. Se aquele relacionamento conversou, não mudou, não vai mudar, pô. É só olhar para trás. Quantas vezes eu conversei e não mudou? Ah, falou que ia mudar, mudou uma semana, não mudou. Ah, e conversamos de novo, falou que ia mudar, mudou uma semana, não mudou. Pronto, é só olhar. Você está presa, você mesmo está preso naquele ciclo destrutivo, porque você não está feliz. Então, não é para focar no relacionamento, é para focar na ação que eu tenho que dar. A ação pode ser uma nova pessoa? Pode. A ação pode ser ficar um tempo sozinho, sem ninguém? Pode. Às vezes, melhor estar sozinho do que não saber conviver naquela situação. O ambiente é hostil, porque eu não sei lidar naquele ambiente. Você vê, não é eu ficar culpando a pessoa, é eu sair do foco relacionamento e ter uma ação. Não quero outra pessoa, eu quero ficar um tempo sozinho. Ah, eu quero sair pelo mundo, vou viajar e que se dane. Eu quero ir para um monastério, vai para o monastério, entendeu? Vai buscar o que te faz sentido e não ficar dando um murro na ponta de faca. O que muda a vida é a ação, não é ficar buscando culpado. O culpado é o dinheiro, o culpado é meu marido, o culpado é meu trabalho. Não foca no trabalho, foca na nova ação, tá? É essa ação que vai movimentar, que vai gerar um novo caminho, tá? Gera um novo caminho em função desse movimento, dessa ação. Sai do termo relacionamento, sai do termo é meu marido, sai do termo é meu trabalho. Não, não é ninguém, é você. É você que é cagão e não está dando ação. É mais ou menos isso, tá? Então, a gente precisa treinar a escolher o que é melhor, tá? Se livrar dos conceitos que estão impedindo você de ser feliz. Tem que se libertar desses conceitos. Tem que ser assim porque a sociedade falou que é assim. Vou falar de novo um termo científico. Foda-se a sociedade. É aqui, ó, é esse meu mundo aqui, é o que é bom para mim. Porque se eu estiver bem, eu viro um veículo de motivação, as pessoas vão querer estar igual a mim. Agora, se eu fico buscando culpado, as pessoas nem querem estar perto de mim, porque aonde eu vou, estou metendo pau em alguém. Tá? Você vê, é foco errado. Então, para de viver apenas de fachada, para de viver para o que os outros querem ver, né? Um gaúcho chegou aqui. Falei? Agora estou preocupado, que eu falei no início que gaúcho, quando fala que é bonito, vem atrás de homem, aí vem o cara aqui perto de mim, eu já estou ficando assustado. Ó. Ei, meu Deus do céu. Muito bem. Então é isso. Olha onde você está dando foco, muda o seu foco. Passa a dar ações e movimentos ou atividades importantes que estejam dentro do que você está buscando, não do que os outros querem. Enquanto você der ações em função do que os outros querem, você vai estar se matando, porque o que o outro quer não é o que eu quero. Eu estou fazendo o outro feliz e me deixando triste. Não. Quando você está feliz, você contamina. Quando você não está feliz, você é chato, porque você procura culpado. Tá? Isso é o que você precisa fazer. E isso é extremamente simples. Basta o quê? O primeiro passo. E aí vem o exemplo da Shirley. O que a Shirley fez? Demorou, mas deu o passo. E aí vem uma outra coisa interessante, né, que eu falo.
As pessoas falam que a mudança necessita de tempo. Ela não necessita de tempo. A mudança, no nível mental, não existe tempo. Então, você vê, quando você dá o passo, a mudança acontece. Agora, é lógico, alguns não têm coragem de dar o passo agora. Por isso que ela não depende de tempo. Quando você faz uma ação, automaticamente tem uma mudança. E você, com os seus medos, com a sua falta de ideal, com a sua falta de urgência, deixa de dar a ação. Se você der uma ação agora, amanhã você tem um outro resultado. Vai, tô duro. Porra, nossa, sobrou lá na minha panela um montão de arroz e feijão. Eu vou pôr aqui, vou botar uma propaganda. Quando você vê, você vendeu, fez 30 conto. Entendeu? Então, você vê, se você dá um movimento, não dá para falar que a vida é ruim. A vida é ruim para quem não dá movimento. Está tudo aqui disponível para nós, ok? Então, lembrando, você só precisa dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, automaticamente começa a transformação, tá? E as pessoas inconscientemente precisam de uma certa recompensa do social, né? E isso faz com que elas fiquem presas na dor, pois vivem em função do social. Sai do social, as pessoas precisam reaprender a vencer, tá? E aí é o ponto. Por que eu falo reaprender a vencer? Porque todo mundo aqui é campeão. Como assim todo mundo aqui é campeão? Antes de você ser esse corpício, você era um esperma, no meio de milhões de esperma. E você ganhou a corrida ali para fecundar. Então, essa essência campeã está dentro de cada um de nós. Então, é hora de parar de procurar problema e passar a solucionar. E quando você soluciona, o que você sente? Alegria. Isso é a sua essência, tá? Então, para de olhar problema, que é o que eu falei, para de olhar o relacionamento, para de olhar o dinheiro, para de olhar o trabalho, e olhe na ação que você tem que dar, porque quando você dá ação, você soluciona, você transforma, você bota de novo para fora a sua essência de campeão, tá? Pode ver, cada vez que você soluciona, dá alegria. Cada vez que você olha um problema, mais um problema. Opa, mais um problema para eu solucionar, porque eu sou foda. Esse é o ponto. E é aí que você vai desenvolvendo esse poder, essa força de vontade, tá? Então, só precisa realmente acordar a essência que está aí dentro. Então, eu mostrei aí um monte de estratégia, tá? Em vez de olhar o problema, passe a ser um solucionador, porque é isso que vai despertar a sua essência campeã, a sua essência vencedora. E é isso que vai trazer de novo alegria para a sua vida, tá? E isso sim alimenta a vida. Isso sim mantém a sua vontade de viver, porque aí você entra de novo no sentido correto do que é viver. E viver é vencer desafios, é viver cada momento, cada dia, né? Criando coisas novas, tá? Passe a criar mais desafios para você. Então, isso é um termo-chave. Passe a criar mais desafios. Eu dei um desafio. Um desafio foi programar o celular. Programa o celular 3 vezes, despertou um desafio, um movimento, tá? Opa, estou fazendo. Em 7 dias, o que virou? Isso vai acionar cada vez mais a sua coragem, porque você vai ver, nossa, não é que eu sou foda, não é que eu crio, e eu achei que eu não era de nada. Todo mundo aqui é a criação manifesta, tá? Então, alimenta a sua vida com isso. E isso vai manter a sua vontade de ver cada vez mais forte, pois ninguém está aqui para perder. Olha só, hein? Ninguém está aqui para perder, porque a nossa essência é vencer. Você sabe qual é o grande detalhe? Você sabe aonde só você pode perder? Você só pode perder quando você compete com alguém. Lembra que eu falei que quando eu lutava, eu não estava preocupado com quem eu ia lutar. O que eu tinha que vencer era o medo de subir no ringue. E não pensa que eu não tinha medo, não, porque eu sabia que lá o cara, se eu caísse, ele ia pisar na minha cabeça, porque podia, era vale tudo de verdade. Tá? E é aí que está.
não é para competir para ser melhor que o outro. A lição de casa para vocês é competir para vencer a minha procrastinação. Opa, eu tenho medo de errar. Quem pode me apoiar? Me apoia. Eu te apoio. Um monte aqui vai te apoiar. Vamos fazer acontecer. Eu não tenho ideal. Vamos achar um ideal, né? Aí tem a bioconexão, que não é ela ou eu que vai mostrar. O ideal vai vir de dentro de você, vai mostrar passo a passo como tem que fazer, né? Então, a competição é sempre de você com você. É vencer o medo, é vencer a procrastinação. E você vai ver, cada vez que você vence, dá aquele tesão, tá? Daquela vontade de viver. E quanto mais você pratica competir com você mesmo, competir com os seus medos, competir com os seus sentimentos, mais e mais você vai perceber que é impossível perder para você mesmo. Sabe por quê? Porque tanto medo, como a procrastinação, como a tristeza, como a ira, seja lá o que for, é tudo algo que não é físico. Como que eu posso perder para algo que não existe? É impossível perder para si mesmo, só se você quiser, tá? Então, aí vem essa mudança de hábito. E a proposta de hoje foi isso. Não sei se vocês conseguiram entender. A proposta de hoje é me desafiar, tá? Se você conseguiu entender, e eu quero que você passe a praticar, né? E jamais permitir perder para os seus medos e sentimentos, você vai ver que a sua mudança começa agora, tá? Porque todo medo, todo sentimento é uma ilusão, não é material. Eu não posso me permitir perder para uma ilusão. Eu não posso me permitir perder para a minha imaginação. A minha imaginação não é real, é imaginação. Não é isso aqui que é físico, ó. Não, é só um pensamento. Não posso perder para ele, tá? Você só perde se quiser. Então, quanto mais você praticar, mais você vai ser campeão de você mesmo, porque você não está competindo com ninguém. Você está competindo com seus medos, está competindo com as suas vontades de fazer. Eu quero fazer isso. O que está me impedindo? E se der errado? Foda-se, fiz. Entendeu? É assim. Isso é agir, tá? E outro detalhe, né? Quando você age, né, começa a gerar uma celebração de pequenas vitórias. E você vê, cada pequena vitória é uma celebração. E você se sente bem. E essas pequenas celebrações acabam sendo a gasolina para você progredir, para você ir cada vez mais para frente. Tá? Começa a se desafiar em tudo. Se desafia, pô. Para de perder para a sua imaginação. Tá? Eu acho que, teoricamente, é isso. O detalhe é, cria a estratégia. Um vai precisar de urgência, um vai precisar de planilha, um vai precisar de ideal, cada um vai precisar de uma coisa, mas começa a se desafiar. Tá? Começa a se desafiar, para de perder para a sua imaginação fértil. É isso que vai transformar realmente a sua vida. Tá? É o movimento. Quanto mais você der movimento, mais você vai ganhar impulso. Você vê? Para eu andar, eu dou um movimento e começo a dar impulso para eu dar os próximos passos. Tá? Então, essa praticamente é a mensagem aí de hoje. Espero que tenha contribuído, né? Esse vídeo vai ficar gravado, sim, depois eu subindo, vocês só me solicitem a senha, que eu passo a senha, ele vai ficar também para comercialização, só peço que não compartilhe a senha, porque afinal de contas eu vivo disso, né? E qualquer dúvida, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, entra lá no meu Instagram, tem a live que eu fiz ontem, tem várias lives também com a Elizabeth, com várias pessoas aí, que dá para vocês entenderem muito mais sobre biometafísica, sobre bioconexão. Dia 22 e 23 desse mês vai ter o curso de bioconexão, é tanto presencial como online, né?
Tem um curso no início do mês, de crânioacupuntura, para quem quer aprender mais sobre medicina oriental. É um microsistema extremamente eficaz. E qualquer pergunta, manda para mim, que eu respondo sempre todo mundo. Tá bom? Então, quero agradecer a todos. Foi um prazer estar com vocês aí hoje de manhã. Espero que eu tenha contribuído e espero que vocês... Espero não, eu lancei o desafio aí, 7 dias. Dê movimento, seja campeão de você mesmo. E mostra. Às vezes a pessoa quer mostrar para os outros, não, mostra para si mesmo, né? É para você que você tem que vencer, não é fazer para provar para ninguém. Agora, se precisa de um impulso, mostra para mim, que eu estou aqui para incentivar, tá bom? Então, acredito que por hoje é isso.